rastro do anúncio do programa Mais Educação, da Secretaria da Educação do município de São Paulo, está de volta a lição de casa, que havia sido eliminada nos últimos anos. Falando sobre esse tema, contamos com a presença da professora Loretana Pancera. Acompanhe a reportagem. França, março de 2012. Um grupo de pais organiza um boicote contra a lição de casa aplicada a seus filhos durante 2 semanas e chama a atenção do mundo para suas razões. Segundo eles, a lição de casa provocava um desnível entre os alunos, já que nem todos podiam contar com o auxílio dos pais na execução das tarefas. O autor e palestrante em educação americano, Alfie Kohn, constatou por meio de 17 pesquisas que a lição de casa é inútil. Quanto maior o tempo dedicado aos deveres, menor o impacto sobre a aprendizagem. Na contramão, muitos pedagogos afirmam que a lição de casa é a oportunidade para o aluno se concentrar, criar hábitos de estudo, desenvolver autodeterminação e autoconhecimento, disciplina, autonomia e outros benefícios. Existe então lição de casa boa ou ruim? Ou será que depende do tipo e da quantidade dessa lição? Olá, professora, tudo bem? Tudo bem, Vivian. Professora, em programas anteriores, a senhora sempre cobra a participação dos pais na aprendizagem dos seus filhos, né? Mas tem casos que os pais, inevitavelmente, são ausentes porque trabalham, às vezes até com carga horária dupla, estudam também. Então, a gente gostaria de saber como que o professor pode ajudar nesses casos. Eu acho que a participação dos pais, desde que haja um entendimento entre os pais e os professores, de maneira que a criança fique em casa, mesmo sozinha, ela tenha um tempo determinado para se dedicar ao estudo. Não o dia todo, isso aí é humanamente impossível, mas que a participação dos pais, da família, é muito importante no desenvolvimento e no aprendizado da própria criança. Porque o aluno, o jovem nem tanto, que ele já está mais ou menos encaminhado, mas no ensino fundamental, que são os menores, ele precisa dessa presença dos pais, mesmo ausentes, e do professor, porque para que ele tenha disciplina, horário, responsabilidade. Inclusive, professora, na sua opinião, qual seria a quantidade ideal da lição de casa para os diferentes ciclos escolares? Eu acho que no máximo 1 hora. 1 hora para a criança, aquela horinha tem que ser assim, não também marcada no relógio, cronometrada, mas que ela saiba que aquela horinha ela vai ter que sentar, fazer sua lição, estudar, e o professor, na minha opinião, o professor deve sim dar alguma coisa para a criança fazer em casa. Porque você sabe, numa sala de aula, o professor tem 30, 35, 40 alunos, às vezes até mais. Então ele não faz um trabalho individual, o professor, é impossível isso. Mas que o aluno deve levar para casa uma pequena tarefa, sim. Em primeiro lugar, para que ele não perca aquela ligação diária dele com a escola. Segunda, para que ele saiba cumprir o horário. Sabe que aquele horáriozinho é para ele fazer a sua lição. E terceiro, ele, mesmo estando sozinho, que os pais trabalham fora, ele tem que ter a responsabilidade de que aquela obrigação ali, dada pelo professor, ele tem que fazer, porque se ele não cumpre em casa, ele não vai cumprir na escola também. E o pior de tudo, não vai cumprir na vida dele. É verdade. E há defensores de que a lição de casa ela deve ser menos burocrática e mais interessante ao aluno. Então, como que a senhora acredita que o professor pode fazer para deixar a lição de casa mais atrativa, sem aquela coisa do aluno pensar, ai, que saco, eu tenho que fazer lição de casa? Olha, mesmo em sala de aula, a aula, o material tem que ser atrativo, não é? Porque o aluno ele tem que olhar, por exemplo, um livro, um caderno com interesse. Agora, não é difícil porque o professor, não é? Ele sabe como dar para o aluno aquela lição de casa numa continuidade da escola. Não pode ser nada diferente, não é? Porque você sabe que nós temos alunos que não têm um livro em casa, a não ser o livro adotado pela professora. Mas dá uma coisa assim que ele lembre do que ele aprendeu na sala de aula, então ele dá continuidade na sua casa. Uma lição assim, não tão difícil, não tão complicada, mas que ele não perca aquele, como eu disse, aquele elo
É uma continuidade da aula que ele recebeu na escola. Ok, professora. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Vivian. O CPP em Revista fica por aqui. Até o próximo programa.